Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia para você que está aqui. Bom dia para você que está chegando. Tá chegando, já manda aquele aviãozinho. Vamos chamar todo mundo para cá, vamos conversar. 2 dias sem a gente se ver, já tava com saudade. Vambora. Bora, bora, bora. Bora. Vamos fazer acontecer? Bora fazer acontecer. Esqueci o batom, vamos passar um batom. Pronto, melhorou. Bora? Vamos fazer acontecer. Você já ouviu falar sobre permissão? Permissão. Sim ou não? Então vamos entender um pouquinho sobre esse conceito de permissão. Depois coloca no YouTube, dá uma pesquisada. O que significa permissão? Muitas pessoas que estudam o desenvolvimento humano atualmente falam desse conceito de permissão. E aí a gente fica se perguntando, né? Será que eu estou me permitindo ir além? Ou eu estou estagnado num ponto e preciso descobrir que ponto é esse? Como você se sente? Estagnado num lugar ou se permitindo? Então, já traz o seu café para cá, sua água, seu chazinho. Já vai mandando aviãozinho, porque o papo vai esquentar. A gente tem uma dificuldade, muitas vezes, de seguir adiante. E por que a gente tem essa dificuldade de seguir adiante? Às vezes a gente empaca num determinado lugar. Eu estou exatamente nesse momento. Não de empacar, mas de entender algumas coisas. Por que a gente não avança? Por que a gente custa a chegar aonde a gente precisa chegar? O que vocês acham? Por que a gente custa chegar onde a gente quer chegar? Por que isso acontece com a gente? Vocês têm uma dica? Alguém dá um palpite? Alguém dá um palpite? Porque muitas das vezes a gente empaca naquilo que está dentro da gente. Isso é permissão. Nível de permissão baixo não me permite ir além. Nível de permissão alta, eu vou onde tudo é permitido. A Kátia está dizendo que é medo, a gente não vai por causa do medo. Sim, o medo é um indicador de falta de permissão. Toda vez que a gente tem muito medo, empaca em alguma coisa, tá faltando a gente se permitir ir mais longe. E aí a gente precisa se perguntar, por que eu tô empacado nesse lugar? Por que eu não saio? Eu estudo, eu faço curso,
Ou eu medito, eu oro, eu busco conexão, eu estou sempre fazendo coisas legais, eu sei do meu potencial. Mas por que eu não avanço, hein? Por que eu não avanço? Muitas vezes eu não avanço porque a minha permissão interna é baixa. Eu acho que eu não mereço, eu acho que não é para mim, eu acho que eu preciso fazer muita força para poder chegar onde eu preciso. E quando a gente vai para esses lugares onde a gente se encontra com outras pessoas, a gente fica sempre se perguntando: o que o outro entendeu que eu ainda não entendi? Esse é o lance. Não é quanto ele vende, não é quanto ele fatura, não é o quanto ele consegue colocar a coisa dele, sabe, de forma grandiosa, mas é a gente se perguntar o que ele entendeu que eu ainda não entendi. Isso é permissão. Muitas vezes a gente está parado num lugar de não se permitir. Eu acho que eu só mereço até aqui. E aí quando alguém vem e fala: não, Maélia, você pode vir pra cá, ó. Eu digo: não, será que a minha mãe deixa? Será que o meu pai vai ficar contente? E aí eu não venho. Então a gente precisa se perguntar por que a gente tá onde tá. O que a gente ainda não entendeu que não levou a gente para onde a gente quer. Ou para os convites que a vida está fazendo de subir a régua. E muitas das vezes a gente vai pegar em nós um padrão ainda infantil de não permissão. Eu só vou se o meu pai deixar. Eu só vou se a minha mãe disser que vai comigo. Quando eu era criança, eu devia ter já, acho que uns 11, 12. Eu me lembro muito bem que eu queria ir num passeio de escola e meu pai não deixou. E era um passeio que eu queria muito ir. Eu ia visitar um museu onde estariam expostas as obras de Monet. E eu sempre amei Monet. Eu olhava os livros e eu ficava enlouquecida com aquelas pinturas. Eu achava lindo. E eu não sei se você sabe, mas eu não nasci no Rio de Janeiro, na capital. Eu nasci em Campos dos Goytacazes, no norte do estado. E lá, os recursos sempre foram menores do que numa grande cidade. E quando surgiu essa oportunidade de eu visitar o museu, era uma coisa que aí ia a escola toda, ia um ônibus para esse lugar. E meu pai disse que eu só podia ir se a minha mãe fosse. E isso me deixou uma marca muito interessante. Onde só quando eu comecei a terapia, eu comecei a entender algumas coisas. E esse dia me deixou com muita raiva. E uma raiva que eu não consegui expressar naquele momento. Primeiro, porque eu era uma criança. Segundo, que quem mandava eram eles. E terceiro, que, obviamente, não tinha como eu extravasar essa raiva, porque eles eram adultos e eu era uma criança. O tempo foi passando e eu fui me dando conta, à medida que eu fui mergulhando em olhar para mim, que esse não simbolizava muito na minha trajetória. E tinha me marcado profundamente, porque era algo que eu queria muito. Não era algo que eu queria pouco.
Não era como dizer pro meu pai, eu quero ir na casa da Márcia, que era uma das minhas colegas de escola. E ele dizer, não, você não vai. Tudo bem, eu podia ir na casa da Márcia outras vezes. Mas quando que eu teria a chance de ir novamente numa exposição de Monet? E aí a minha terapeuta me fez uma provocação. Ela disse, agora você é adulta. Você pode ir numa exposição de Monet. E aí eu disse a ela, sim, eu posso. Se tiver no Rio, eu já moro no Rio desde que eu tinha 15 anos de idade. Se tiver, eu posso ir, mas não tem o mesmo sabor. Porque agora eu sou adulta e eu vou ver isso de uma outra forma. Então aí nós começamos a trabalhar, a fazer um trabalho interno para que eu conseguisse, de alguma forma, não deixar esse não ainda ecoando dentro de mim. Mas vira e mexe, esse não volta. Eu não sei se é assim com você. Vira e mexe, algumas coisas que a gente vive voltam dentro da gente. E aí a permissão fala disso. Que quando a gente não consegue avançar em alguma coisa, tem algum não que você recebeu, que você entendeu, que você ouviu, que faz com que você não vá para o lugar aonde você quer ir. E aí você precisa fazer um trabalho interno forte, que não necessariamente uma primeira vez vai ser possível ressignificar aquilo. Às vezes você vai precisar usar várias ferramentas para que aquilo vá se diluindo dentro de você e você ganhe força para então ir. Se você colocar no YouTube sobre permissão, vão vir vários vídeos. Vários vídeos. Mas para quem está no meu grupo VIP, eu vou mandar um vídeo que eu vi agora de manhã, que talvez ajude a você a perceber o que eu estou falando. E aí o que acontece? Quando você fica empacado num lugar, você não avança para aquilo que realmente é seu. E como é difícil a gente sair muitas vezes dessa esfera de pai, de mãe. Como é difícil a gente dizer para nós que a gente já pode ir, porque nós levamos uma parte enorme, acostumados a ouvir, você pode, você não pode, você vai, você não vai. E todos essas vivências, tudo aquilo que está em você e que você absorveu com os seus sentidos, continuam aí reverberando dentro de você. Mais ou menos. E aí, você precisa perceber o tanto que você avançar também é honrar. O quanto que eu dizer para o meu pai, eu vou aonde você não deixou eu ir, é honrar o que ele me deu de vida. E o quanto que pensar sobre isso vai fazer com que a gente possa entender. É como descobrir a pólvora. E aí você precisa dizer, agora eu posso
ir. Agora eu posso dizer para mim que eu consigo ir, ainda que você não tenha deixado. Eu agora posso dizer para mim que eu vou. Então, esses níveis de permissão, claro, são camadas muito profundas, mas aqui é um bate-papo para que você comece a pensar sobre isso se você nunca pensou. Quantas vezes você vai estar num lugar que você já poderia ter saído, mas aquele não, aquela falta de permissão dos seus pais ficou em você. E agora, você, adulta, precisa dizer, eu vou. Agora eu vou. Eu sei que eu posso ir. E honrá-los através dessa ida que você faz, porque sim, aquilo que você aprendeu com eles tem muito a te ensinar. Mas algumas coisas você precisa eliminar, senão você não vai avançar. Então, perceber esses pontos, e isso tudo faz parte de uma coisa chamada constelação familiar, que é perceber em que ponto, até que ponto é a sua mãe e o seu pai que está regendo a sua vida e não você. Até que ponto você está refém de algumas situações que você viveu com eles, mas que você já poderia ter ido. Então, a permissão pode soar muitas vezes como uma arrogância, como um egoísmo, como algo que você quer ir e não quer levar ninguém. Mas não é isso. Você só quer ir. Você só quer fazer o que você precisa fazer e aonde você já sabe que pode chegar. Porém, muitas vezes você não vai sair do lugar porque o seu nível de permissão ainda está baixo. Mas se eu conseguir já avançar um certo nível de permissão, significa que eu não preciso de mais? Não. Porque quando você chegar aqui, a vida vai te mostrar que você pode mais. E você vai ter que daqui ter mais permissão para chegar aqui. Vou traduzir isso em dinheiro, tá? Hoje você ganha o que você ganha. Para você ganhar 10 vezes mais o que você ganha, você precisa de um outro nível de permissão. Você concorda? Caso contrário, você vai achar que você só pode ganhar o que você ganha hoje. Mas se a sua permissão aumentar, você pode descobrir e a vida pode te mostrar que você pode ir mais além. Mas o quanto você está preparada para ouvir isso? O quanto você realmente quer chegar mais alto? Ir mais além? Fazer coisas novas, coisas diferentes? Mudar de carreira? O quanto você quer fazer isso? Isso vai exigir um outro nível de permissão. E eu garanto, você vai precisar de músculo. Exercício. Treino. Porque senão você vai estar novamente assinando um contrato com a sua escassez. Dizendo, eu tenho que me ferrar. Eu tenho que ficar aqui.
Eu tenho que passar essa vida mesmo, eu tenho que sofrer mesmo, porque é aí que eu vou ser reconhecida. Será? Se eu for mais longe, os meus pais vão deixar de me amar. Será? O que mais os seus pais querem para você? Você já se perguntou isso? Não há nada que eles queiram mais do que ver você feliz. Então, quando você começa a entender isso e começa a pensar sobre isso, como disse Jesus, você deixa que os mortos enterrem seus mortos. E vai adiante. Segue. Então, para que a gente cresça, a gente precisa permitir o crescimento. Permitir que a gente chegue no lugar onde a gente quer chegar. E nem sempre, sozinhos, a gente vai conseguir verificar isso que eu estou falando com você. Muitas vezes, você vai precisar de ajuda. Ah, minha mentora querida, não tinha visto você aqui, obrigada. Então, a gente precisa começar a refletir sobre isso. Não há outro caminho para sermos felizes do que o caminho onde eu escolho para onde eu quero ir e me permito chegar onde eu posso chegar. Não é a vida, não é o outro, não é meu marido, não é minha mulher, não é o governo, não são as minhas condições financeiras, é aqui dentro. Eu preciso acionar um botão aqui dentro, onde eu vou apertar e a mágica vai acontecer, porque eu vou chegar aonde eu preciso chegar, porque eu disse para mim que aquele é o meu lugar. E quando você chegar lá, nesse lugar que você quer chegar, porque cada um precisa saber onde quer chegar, não vai haver mais honra do que a sua própria felicidade para os seus pais. E isso às vezes é difícil da gente entender, porque a gente tem uma ilusão sobre os nossos pais, que não deixa a gente vê-los como eles são. São pessoas comuns, como você e como eu. Não são super-heróis, apesar deles fazerem muitas coisas que são inacreditáveis. Mas eles não são super-heróis. Não precisam estar num pedestal para que a gente possa reverenciá-los o tempo todo. Nós reverenciamos e devemos reverenciá-los, honrá-los. Inclusive, isso está em um dos mandamentos, através do nosso bom proceder, das nossas conquistas, da nossa felicidade. Essa é a maior honra que nós podemos entregar a eles. E enquanto a gente fizer para esfregar na cara deles, para mostrar que eu sou capaz e eles não, para mostrar que eu estudei em Harvard e eles não conseguiram, para dizer para eles o quão eles são deficientes ou insuficientes, a gente não vai avançar. É preciso que a gente vá além. E para ir além, é necessário um mergulho mais fundo. Se você estava no raso,
vai precisar ganhar fôlego para ir mais longe. Mas você pode ir com um cilindro ou pode ir na apneia. Você escolhe. Na apneia vai ser mais difícil, porque você vai ter que ir com seu próprio oxigênio para esse mergulho. Mas com um cilindro vai ser muito mais fácil. Então, quando a gente se permite pedir ajuda, conversar, perceber o que está acontecendo dentro de mim, conversar comigo primeiro. Porque antes de eu conversar com alguém, eu preciso saber o que está acontecendo aqui dentro. Senão não vai resolver a conversa. Não vai adiantar. Você prolixa. Eu vou encher o saco do outro. E não vou trazer para ele. Então permita-se. Permita-se pedir ajuda. Pedir auxílio. Permita-se usar um cilindro, sim, para que você possa fazer esse mergulho interior tão necessário. E muitas vezes tão doloroso. Mas se você não fizer isso agora, você vai estar lá no fundo e não vai conseguir voltar para cima, porque todas essas camadas que eu falei agora para você estão em cima disso e você precisa tirar. Então, que a gente possa se permitir viver o dia de hoje fazendo o nosso melhor, com um único objetivo: sermos mais felizes, sermos mais abundantes na nossa vida, honrar a vida que você recebeu, fazendo o melhor que você pode. Não foi fácil te carregar na barriga, não foi fácil você nascer e ter tudo que você teve até você chegar agora. Exigiu deles muito esforço. Então, que você possa honrar, não se esforçando e não achando que eu tenho que me esforçar e aí sim eu honro. Eu tenho que carregar isso ou aquilo porque aí eu honro. Não, é o contrário. Me libertar